Olá, pessoal. Eu sou Janine Azevedo, fundadora do Colore Divine. Eu sou ilustradora, artista plástica e também ministro cursos de aquarela. E hoje nós estamos aqui para uma live que o tema é Por que a sua aquarela está dando errado? E eu vou passar para vocês 3 dicas que eu vivenciei na prática do que pode estar dando errado na sua aquarela. O que é que você pode estar fazendo de errado e não está conseguindo o efeito que você deseja na sua aquarela, tá bom? Mas antes da gente começar essa aula, deixa eu dar para você umas recomendações. Primeiro, tira todas as distrações que tiverem perto de você, seja a TV, seja notebook, né? Se você estiver assistindo no notebook ou celular, para que você possa focar nessa aula, porque vão ser 3 dicas muito bacanas, tá? E também, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que a equipe vai estar recolhendo essas dúvidas e no final da live elas vão estar sendo respondidas. E também mais uma coisa, quem ficar até o final vai ter um bônus aí super especial. Então acompanha essa aula e manda aí todas as suas dúvidas, tudo bonitinho, que a gente vai ter o maior prazer de estar te respondendo, tá? Mas falando um pouquinho sobre mim e sobre a minha trajetória, porque o que eu abordo bastante é que dá sim pra gente viver de arte. Existem vários tabus em relação a isso, mas quando a gente bota na cabeça o que a gente quer, quando a gente vai filtrando e vai trabalhando, se dedicando, estudando, buscando informações, a gente consegue sim dar o nosso melhor e consegue resultado através da nossa arte, né? Acaba transformando o que era um hobby em uma profissão. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu tive muito contato com a arte na minha infância, tanto a parte de música, pintura, desenho, teatro. Sempre gostei bastante de artes em geral. E acabou que quando eu fui crescendo, atingi minha adolescência, isso foi se perdendo. Eu fui me distanciando desse contato artístico. E aí o que foi que aconteceu? Em 2018, eu fiz um curso em Curitiba e uma das disciplinas foi arte e terapia. E todo aquele meu envolvimento com arte que estava adormecido, ele foi despertado. Então, na época, eu comecei a pesquisar no YouTube, em blogs. Primeiro, eu comecei pesquisando lettering, né? Porque é uma técnica que está super em alta e já estava em 2018. Então, eu comecei a pesquisar sobre lettering, mas rapidamente eu me interessei pela aquarela. E aí eu fui vendo que o que eu queria não eram as letras desenhadas, e sim a pintura, a ilustração. Então, eu comecei a pesquisar sobre aquarela e eu fui pesquisando sobre tutoriais, posts em blogs. E assim, foi um tempo muito rico, né? Eu aprendi a estudar, eu aprendi a filtrar o conteúdo que eu absorvia. Mas teve muita coisa que eu queria que alguém tivesse me dito, né? Tipo assim, um mentor, um professor me dizer por onde eu ir. Porque o que aconteceu foi que eu gastei dinheiro com materiais que não eram necessários. Gastei dinheiro com materiais que nem tão bons, né? Que não se adequaram ao que eu buscava. Às vezes eu não tinha aquele cronograma de tudo. Primeiro eu aprender isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, ficou tudo muito confuso para mim. E acabou que essa confusão, por muitas vezes, me fez querer desistir. Né? Aquela coisa de você pensar, caramba, investi tanto nesses materiais e eu não tô me desenvolvendo, eu não dou para isso. Eu pensei bastante isso nos primeiros meses. Mas eu resolvi persistir, né, no que eu queria. E eu estou aqui hoje ensinando para vocês, né, o que eu aprendi, passando um pouco da minha experiência profissional e passando também compartilhando o que eu conquistei nesse tempo, e é isso. Mas falando ainda sobre esse processo de aprendizado, eu quero mostrar para vocês um dos meus primeiros sketchbooks, que foi esse aqui. Ele é um bloco da Canson, o XL Aquarelle. Dias que eu ficava altamente frustrada. Essa pintura aqui eu fiz em um dia. Gostei, mas não gostei tanto. E aí, essa daqui já foi no dia seguinte, porque eu queria treinar a mesma coisa e me desenvolver. E assim eu fui experimentando muita coisa. Olha, aqui eu não conseguia fazer o degradê. Vocês podem ver que existe separação das cores. Porque eu não sabia manusear a água, né? Controlar a água. Essa pintura aqui eu fiz com lápis aquarelável. Eu lembro quando eu fiz, eu fiquei super orgulhosa de mim. E assim eu fui indo. Olha aqui, vocês podem ver que o fundo tá bem marcado.
precisava sempre usar o traço com a caneta nanquim, porque como eu não tinha noção de luz e sombra, eu não conseguia dar profundidade ao desenho, então eu precisava sempre usar a caneta nanquim. E esse aqui foi um dos meus primeiros sketchbooks de estudo. Então, marcou logo o meu iniciozinho. É um sketchbook que eu vou ter sempre guardado para sempre estar me comparando a mim mesma, porque essa é a comparação saudável, né? Quando a gente compara o nosso desenvolvimento na nossa jornada e não com a das outras pessoas. Mas agora falando dos motivos por que a sua aquarela pode estar dando errado, vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá. O primeiro motivo que a sua aquarela pode estar dando errado é a questão do uso do material, certo? Nós precisamos usar o material apropriado para a técnica. Então, o papel tem que ser para aquarela, certo? Esse papel aqui é um papel desse mesmo bloco que eu mostrei, XL Aquarelle de 300 gramas. Eu já tenho outros aqui, outros pedaços, ó, que são de algodão. Sempre para quem está começando, eu indico começar com o papel à base de celulose, porque o custo é menor, então você consegue, né, aproveitar sem peso na consciência de errado e tudo mais. Outra coisa são as tintas. Tanto faz se for em pastilha, ou se for beijada, ou se for esse estudinho aqui de papel. Não importa que seja apropriada a técnica. E também os pincéis. Eu peguei um kitzinho aqui da Faber-Castell. Esse é um kit escolar. Ele não é 100% próprio para aquarela, mas foi um kit que eu usei no início e eu gostei bastante. Ele é um pincel que carrega bastante água. Então, você consegue, é um bom pincel para você começar, sem medo de estragar o pincel e tudo mais. Também tem os pincéis próprios para a técnica, né? Então, esse aqui é de estilo, esse é o de gato. Então, é muito importante usar o pincel adequado, porque o pincel de aquarela, ele carrega mais água. E a água é a chave do sucesso na aquarela. Então, esse é o nosso primeiro ponto, usar os materiais adequados. Papel certo, tinta certa e pincel certo. Claro que existem outros materiais, né? Existe, por exemplo, o godê. Mas no início a gente pode usar até um prato, isso aí é o de menos. Mas o papel, o pincel e a tinta são os mais importantes, né? Você não vai conseguir um efeito mesmo de aquarela se você não estiver usando o prato, ok? E agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda dica. Vou usar aqui meu conta-gota. Opa. Vou umedecer aqui essas tintas que já estão no godê. Olha só, essa tinta que tá aqui no godê, ela não é sujeira, né? É uma tinta que solidificou, mas quando você coloca a água, você volta a hidratar a tinta. Então, ó, quando eu pego aqui o papel, ó, certo? Vou tirar aqui essa coelhinha. Ok? Mesma coisa. Ó. Certinho? E aí, qual vai ser a nossa segunda dica? Aqui vai ficar aparecendo só o papel para vocês. Mas eu vou colocar a tinta para cá. A segunda dica é esperar a camada secar. Vou fazer aqui uma camada para a gente deixar secando e eu conseguir usar de exemplo já já. Certo? Vamos deixar essa aqui secando. Eu quero falar para vocês que muitas vezes o nosso maior erro na aquarela é não aguardar a secagem ideal. Por quê? A aquarela ela é uma tinta que se expande onde existe umidade, onde há água. Então, aqui, por exemplo,
Se eu quiser pintar um quadrado laranja e ao lado um vermelho, e eu não tiver esperado secar, o que é que vai acontecer? Ó, vai tudo se misturar. Porque essa é uma característica da aquarela. E é assim que a gente consegue a técnica úmida e mista. Então, a gente precisa aguardar o tempo de secagem das camadas para a gente conseguir trabalhar. Enquanto essa daqui seca, eu vou mostrar um pouquinho para vocês das técnicas básicas para quem não conhece. A aquarela, ela tem 3 técnicas básicas. Deixa eu pegar uma caneta aqui para escrever para ficar melhor para vocês visualizarem. Ela é a técnica seca, a técnica úmida e a técnica mista. A técnica seca nada mais é do que você usar o papel seco e aí você vai trazer a tinta. A técnica úmida, se a técnica seca, o papel estava seco, né? Agora a gente vai primeiro umedecer. E depois a gente vai fazer a aplicação da tinta. Sempre na técnica úmida eu gosto de ir assim, com batidinhas, a mão mais suave, para deixar a água, a tinta fazer o percurso dela na água. Ok? E aí, na técnica mista, nós vamos começar com a técnica seca. E aí, depois a gente vai pegar outra cor. No caso, essa camada aqui se tornou úmida agora. E aí, agora a gente vai fazer a aplicação. Pode ser até a mesma cor de forma mais concentrada. Então, a seca, o papel estava seco. A úmida, o papel estava úmido antes de aplicar o pigmento. E a mista, nós começamos com a técnica seca e nós usamos a camada que ficou úmida para uma segunda aplicação. Então, por isso que ela é mista. Ela é a mistura da seca e da úmida. Ok? E agora que nós já entendemos a técnica, as técnicas básicas, eu vou dar esse exemplo aqui. Essa camada já secou. E aí, agora, ó, eu consigo vir com uma outra camada sem que elas se misturem. Ó. Certo? Então, a gente consegue esse tom, esse efeito camada sobre camada, porque já está seco. Se eu tivesse úmido, ia acontecer isso aqui. Então, vou anotar aqui para vocês. A nossa primeira dica é usar os materiais apropriados. Nossa segunda dica, esperar a secagem das camadas. Quero ver vocês anotando aí, viu? Depois, tira a foto e me marca. E a terceira dica vai ser a aplicação de luz e sombra. Na verdade, a gente vai aplicar a sombra e aí a gente vai conseguir o efeito de luz, certo? Esse conceito é um conceito complexo. Então, hoje eu vou passar para vocês de uma forma super básica. Tem gente que passa um tempão só estudando luz e sombra, porque realmente é muita coisa. Existem vários tipos de sombra, existem vários tipos de luz, mas hoje eu vou passar para vocês algo bem básico mesmo. Primeira coisa, para existir sombra, precisa existir o quê? Luz. Então, a gente tem que saber da onde vem a nossa fonte de luz. E a minha vai vir daqui, ok? Então, se eu coloco um objeto aqui, ó, a sombra ela vai se projetar para esse lado, tá? Porque a luz ela vai incidir aqui e aqui vai projetar uma sombra, certo? Agora, eu vou mostrar isso para vocês na prática.
Vou pegar aqui um tom de verde. Quem já fez meu curso presencial e online sabe que esse exemplo meu é clássico. E aqui pegou um pelinho. Vou fazer uma folhinha. Tá clarinha, né? Ó. Produção, tá dando pra ver a folhinha? Tá? Eu não quero colocar tanta tinta, porque senão vai demorar pra secar. E aí a gente não vai... Tá? Enquanto isso, eu vou preparar outro tom de verde. Enquanto ela seca. Já tenho, inclusive, vou usar esse aqui. Vou pegar um pincel menor. Eu uso sempre o conta-gota na pastilha antes, pra dar uma hidratada. Aí fica melhor na hora de eu tirar. Ó, vocês vão ver que esse é um tom mais escuro. Eu vou pegar esse verde Prússia, acho que vai combinar melhor. Vou pegar esse aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Nossa folha ainda tá úmida. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês qual é o conceito. O conceito é que eu peguei aqui minha folhinha. Eita, que folha. A luz tá vindo aqui, então a sombra, ó. Ela vai ter uma sombra aqui, né? E a sombra aqui desse lado. Ok? Se eu pinto só essa camada, eu não vou ter essa ideia de sombra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar camadas de mais contraste, de mais sombra, por aqui. E aí, eu vou conseguir dar essa ideia de profundidade para o meu objeto. Ok? Ainda está um pouco úmido. Mas vamos lá. Começou a espalhar já. Ó, então, eu venho aqui com um tom mais escuro. Tô tirando aqui o excesso do meu pincel para fazer esse degradê. Vocês conseguem ver que já deu outra dimensão? Aqui, quanto mais eu esperar secar e for trabalhando a luz e a sombra, melhor. Então, esse é um conceito muito importante para ser estudado. É claro que hoje aqui a gente não vai conseguir abordar ele de uma forma completa. Mas é um conceito muito importante porque vai te dar essa profundidade nas suas artes. Você consegue se desprender tanto de fazer traços, contornos. E para quem gosta de realismo, é fundamental ter essas noções. E agora eu vou dar uma quarta dica, que vai ser a dica extra. E essa dica vai parecer muito bobinha, mas eu vejo muita gente não fazendo isso, no caso. Sempre que você fizer a diluição da sua tinta, é muito importante que você não confie no que você está vendo no seu olho. É muito importante que você tenha perto de você um retalho de papel onde você possa fazer o teste das cores antes de você colocar na sua arte final. Porque quando a gente pega aqui, ó, a aquarela, vocês estão vendo que o vermelho está bem vivo. Mas quando eu dissolvo, né, eu vou espalhando aqui pelo papel, esse vermelho ele já fica super claro. E a aquarela, quando seca, fica mais clara ainda.
Então, se você está em dúvida na cor, espera secar primeiro nesse papel para depois você ir para a sua arte final. Porque é melhor que você teste antes do que você coloque na sua arte e perca a sua arte. Então, ó, outro exemplo. Vocês estão vendo aqui que esse verde está bem escuro. Mas quando eu pego e eu levo para o papel, olha só, é outra cor. Ó, bem mais claro do que quando ele está aqui dissolvido. E assim por diante. Então, talvez a sua aquarela esteja dando errado, porque você não está testando, né, escolhendo e testando suas cores antes, certo? E sobre também, ainda falando dessa questão de tintas, sempre pequem pelo excesso. O que é que eu estou querendo dizer? Quando você for produzir uma quantidade de tinta para pintar uma arte, é melhor que você produza a mais aquela cor, do que faltar no meio, né, da pintura e você não consiga atingir o mesmo tom que você usou. Ok? Então, olha aqui, ó, o vermelho secou, vocês estão vendo que ficou mais claro? Olha a diferença dele diluído e dele aqui no papel. Então, essa é uma dica muito importante. Sempre tenham, ó, perto de vocês, eu tenho até um pacotinho aqui, vários, ó. Todo pedacinho de folha que eu corto, eu guardo. E aí eu fico com vários, porque é sempre bom você ter uma folhinha para o teste das cores. E é isso, gente. Eu espero que vocês mandem suas dúvidas. Vou voltar aqui para falar com vocês. Não esqueça de mandarem suas dúvidas, que no final da live vão ser todas respondidas. Vocês aqui uns produtinhos que vocês vão aprender. A produção tá dizendo que eu posso ir mostrando aqui. Olha só. Esse aqui são 2 produtos que temos no nosso curso, no módulo 3, que é um módulo focado em ensinar o aluno a produzir os seus próprios produtos para que você comece o seu negócio com a sua arte. Então, esses aqui são 2 kits, uma unidade e um kit, no caso. Aqui nós temos o bloquinho com marca-página personalizado. Então, você pode, né, inventar a sua arte, colocar o nome da pessoa que encomendou. É um presente super bacana. Eu comecei com esses produtos e eu tive uma ótima saída no início, tanto dos marcadores quanto dos bloquinhos, dos caderninhos e dos bloquinhos. E esse aqui é outro exemplo que eu já fiz com girassóis. Mesmo estilo do caderninho. Esse aqui é um caderno A5. E aí, no curso, no módulo 3, você vai aprender a embalar, você vai aprender a fotografar, você vai aprender a como começar a vender os seus produtos, a quem você vai começar, como você vai divulgar. E aí você vai pegar o seu hobby e vai começar a transformar, né, numa forma de você ganhar dinheiro. No caso, você vai fazer o que você ama e você ainda vai rentabilizar isso. Então, essa foi a nossa aula. O curso, ele está disponível, né? As inscrições já estão abertas. Não esqueçam que as inscrições, elas só vão ficar até quarta-feira. Então, corra, se inscreva. O curso ele é dividido em 4 módulos. O módulo básico, onde você vai aprender tudo básico de aquarela, sobre os materiais, sobre as técnicas. Você vai aprender a cuidar dos seus materiais. Vai ter o módulo 2, né? Já tem o módulo 2, que é o módulo avançado, onde você vai aprender técnicas avançadas com aquarela. O módulo 3 é para você fazer, né, os seus produtos, os seus bloquinhos, os seus marca-páginas, os seus cadernos. E o módulo 4 de empreendedorismo, que você vai aprender como lidar com o seu cliente, como divulgar o seu trabalho, como fotografar, como editar as suas fotos. Então, é um módulo que é o diferencial do curso, que é o empreendedorismo. E, além disso, quem é da turma tem uma live exclusiva todo mês, que é um perfil fechado só para os alunos, onde vocês interagem comigo, onde vocês podem tirar todas as suas dúvidas. E, além disso, ainda tem um grupo no Telegram, onde eu tiro as dúvidas semanalmente. Tem também a plataforma, onde vocês podem enviar dúvida. E eu entro praticamente todos os dias para ter esse contato com meus alunos. E é isso. Produção, código de desconto. Viver de arte. Código de desconto é Viver de Arte. E quem se inscrever hoje, até as 23h59, vai ter 10% de desconto, certo?
Então, aproveita esse código Viver de Arte, se inscreve no curso. Você vai ter esse curso por 2 anos para você fazer o curso no seu tempo, para você tirar todas as suas dúvidas e aproveitar todo o conteúdo, tá bom? São 40 aulas no curso e ainda vão ter mais muitos upgrades. Então, aproveitem. E agora vamos para as dúvidas. Preciso de material para fazer o curso? Sim, para você fazer o curso você vai precisar de materiais, porque para você aprender a aquarela você vai precisar ter os materiais específicos. Então, pelo menos as tintas, os pincéis e o papel específico você vai precisar para, né, aprender a aquarela. E se você for, seu interesse é monetizar, né, essa paixão, você vai poder aí adquirir os materiais específicos para produzir os seus próprios produtos. Mais dúvidas? O acesso. O acesso é válido por 2 anos. O grupo do Telegram ele é válido por 1 ano e o acesso do curso por 2 anos. Então, você vai poder fazer aí o curso tranquilamente. Vai ficar gravada essa aula? Essa aula de hoje vai ficar gravada? Produção, essa aula de hoje vai ficar gravada? A gente tinha preparado uma, se já tivesse esse problema, a gente tinha uma gravada. Então, a gente vai botar gravada porque teve alguns problemas. Certo. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos. Então, essa aula de hoje ela não vai ficar gravada, tá? Ela não vai ser publicada. Depois de hoje, no caso. Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não vai assistir mais, infelizmente. Mas não se preocupem que toda semana a gente tem live. Tem um monte de conteúdo no YouTube, no IGTV. Então, sem conteúdo vocês não ficam. Não se preocupem. Mais perguntas? O preço, né? O preço. Eu quero cola. 324. O preço do curso é 324, 12. parcelado em 12 vezes, sem juros, de R$ 27. Então, olha aí. 12 vezes sem juros de R$ 27, para um conteúdo super vasto, que você vai poder aproveitar bastante, vai ter acesso direto para tirar dúvidas comigo, e é um curso que sempre vai estar tendo aí upgrades, e você vai continuar recebendo esses upgrades. Ok? Mais dúvidas? Até quando vai ficar aberto o carnê? Até a próxima quarta-feira. Qual é a data? Exata. 16. 16 de setembro. Até dia 16 de setembro vocês vão poder estar fazendo a inscrição de vocês. Então, as inscrições elas são limitadas, tá bom? Mais dúvidas? Como funciona o grupo Telegram? O grupo do Telegram funciona da seguinte forma. Eu já tenho o grupo da turma 1, certo? Aí vão ser grupos separados, porque cada grupo vai ter validade de 1 ano. Então, vai ter esse grupo agora da turma 2. Então, como é que vai funcionar? Só quem fala no grupo sou eu. Então, eu coloco as enquetes, eu coloco os vídeos tirando as dúvidas, e aí vocês enviam as dúvidas pela plataforma. Então, dependendo das dúvidas que tiverem naquela semana, eu vou criar um conteúdo para sanar as dúvidas da semana. Então, toda sexta-feira eu mando um vídeo tirando as dúvidas que tiveram naquela semana. Até acho que foi semana passada ou retrasada, eu enviei um vídeo ensinando a lavar as pastilhas de forma prática. Então, eu fui lá no meu banheiro, lavei as pastilhas de aquarela, tudo bonitinho e mandei para o grupo. Então, as alunas aí já sabem como lavar as suas pastilhas. Então, o grupo do Telegram ele funciona assim. É super prático. Então, não tem aquele monte de mensagem nem nada. Nem se preocupem com isso. Vocês só recebem conteúdo vindo de mim. Não tem zero experiência em pintar. Zero experiência em pintar. Esse curso é para mim? Sim, esse curso é para você, porque nós vamos começar do básico. Então, eu vou ensinar tudo do básico. Círculo cromático, materiais, como cuidar dos materiais, técnicas básicas, degradê, transparência. Você vai aprender tudo desde o básico. Então, se você não tem conhecimento nenhum de aquarela, de desenho, nada do tipo, não se preocupe, porque o módulo básico ele é super completo e você vai ter a bagagem que você precisa para evoluir na técnica. Você vai atualizando o curso? Se eu vou atualizando o curso? Sim, eu vou atualizando o curso. Isso não tem um prazo, uma média fixa, mas sempre que a gente vê necessidade de atualizar o curso, a gente vai estar fazendo atualizações sim. O código só vale para hoje? O código de desconto só vale para hoje? Sim, o código de desconto só vale até hoje às 23h59. Então, quem quer se inscrever, aproveita Viver de Arte, 10% de desconto.
Link na bio. O link na bio é uma pergunta? Não. O link vai estar na bio. O link para se inscrever vai estar na bio do Instagram. Já está lá, coloridivine.com.br/curso. Então, você pode ir no link da bio, clicar lá e se inscrever no curso. E se eu não gostar? E se você não gostar do curso, né? A gente pode não gostar da minha didática, do conteúdo. Você tem 14 dias, certo? 14 dias para pedir a devolução. Se você não gostar nesses 14 dias, você pode pedir a devolução. Você vai receber seu dinheiro de volta sem nenhuma bronca. Quanto tempo de acesso? Quanto tempo de acesso você vai ter ao curso? 2 anos de acesso, certo? 2 anos de acesso para você poder aí absorver todo o conteúdo e tirar todas as suas dúvidas comigo. Qual o diferencial do seu curso? Qual o diferencial do curso? Bom, pela minha experiência, até porque eu já comprei N cursos online de várias coisas de arte, é que muitas vezes as coisas são passadas de forma superficial. Então, sempre falta aquele detalhezinho que faz toda a diferença na nossa técnica. Então, o curso, eu sempre busquei muito passar esses detalhes, essa riqueza dos detalhes para os alunos. E também, além disso, é um curso que não lhe ensina só a pintar com aquarela. Ele lhe ensina a criar os seus produtos e lhe ensina a vender os seus produtos. Então, você pode pegar esse conteúdo aí de criar produtos e de empreender e usar até para outras técnicas de arte, independente de qual seja, porque é um módulo que vai lhe dar uma bagagem, né, de empreender com arte que você não vê nos outros cursos. Então, esse é o maior diferencial. 324 é sem o desconto. Sim, estão perguntando sobre o preço. 324 é sem o cupom de desconto, certo? 291,60. Fica R$ 291,60 com o cupom de desconto. 12, E aí 24 você e 30. pode parcelar em até 12, sem juros, de 24 e 30. 24 e 30. Mais dúvidas? É possível ganhar dinheiro com arte? Estão perguntando se é possível ganhar dinheiro com arte. E aí? Eu estou ganhando. Então, vamos ganhar também. É possível, sim. Esperar a dúvida do YouTube. Estamos aqui olhando as dúvidas do YouTube. Eu até fiz uma live exclusiva para os alunos da primeira turma semana passada, que foi sobre profissionalismo. Foi super legal. A gente teve uma troca riquíssima. Quem é do curso entra nesse Instagram, que é Curso Colori Divine, é um Instagram privado. E aí as lives exclusivas, elas ficam todas gravadas lá e quem é aluno vai poder ficar conferindo as lives. Então, tem sido uma experiência bem bacana, porque eu fico bem perto dos alunos. Toda primeira semana do mês a gente tem uma live exclusiva. Acabamos? Acabaram-se as dúvidas. Convido você a participar do curso. O link está na bio. É só ir lá e se inscrever. Aproveita o cupom de 10% de desconto, que só vale até hoje. 10%. Viver de Arte é o nome do cupom, né? O códigozinho lá do cupom, muito chique. Então, muito obrigada a quem participou dessa aula. Muito obrigada, né, a todos vocês que mandaram suas dúvidas. Eu espero que tenha sido rico, né, em conteúdo para vocês. Desculpem pelos problemas técnicos, mas é isso, né? Eu espero que o conteúdo tenha superado os problemas técnicos. Então, muito obrigada e um beijo e boa noite para vocês. Eu espero vocês no curso.